amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de setembro, terça-feira, e nós vamos agora iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Vamos fazer a nossa correção das atividades da aula passada para a gente continuar os nossos estudos. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela ficha de atividades, página 31. Leia as frases do quadro abaixo. Achamos a partida o máximo. O jogador húngaro era enorme. A quadra estava úmida. Isso atrapalhou a partida. As palavras em destaque são classificadas em paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas. Então, essas palavras são proparoxítonas. Se você já colocou aí no seu livro, ótimo. Se não colocou, aproveita para fazer a correção. Segunda questão. Observe as palavras abaixo e complete as frases com a palavra adequada. Miséria, início, glória, mágoa, rádio e remédio. Letra A. Ele tomou um remédio que o impossibilita de... Letra B. Ouvimos o jogo pelo rádio do meu pai. Letra C. A mágoa ainda existia. Foram 3 anos perdendo. Letra D. O menino que viveu por anos na miséria agora é o melhor do mundo. Letra E. Aquele gol foi um momento de glória para a carreira dele. E a letra I. O início da partida foi marcada por muita confusão. A página 32 é pessoal, então ela não necessita de correção e a nossa correção se encerra por aqui. É isso aí, gente. Na aula passada, a gente estava respondendo uma atividade juntos sobre a acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo essa atividade e também vamos ver um pouco sobre as palavras com terminações isar e isar, com S e com Z. Vamos analisar essas palavras, como são as palavras primitivas, e aí a gente vai analisar como se escreve cada palavra de maneira correta com essas terminações. Então, fica ligado aí na nossa aula para a gente aprender um pouco mais. Vamos lá? Vamos agora para a página 61, continuar a nossa atividade que nós tínhamos começado a realizar na aula passada. Aí, na terceira questão, compare as palavras a seguir. Então, nós temos aí a palavra babá, café, vovó, jaca, bife e bolo. De acordo com as regras de acentuação estudadas até agora, explique por que as 3 primeiras palavras são acentuadas e as 3 últimas não são. E aí, gente, vocês sabem? Vocês já se ligaram por que as 3 primeiras são acentuadas e as 3 últimas não recebem acentuação? Então, vamos ver. As primeiras palavras são acentuadas porque se classificam em oxítonas, ou seja, na palavra babá, café e vovó, a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. E elas são terminadas em A, E e O. As outras não são acentuadas porque são paroxítonas, com as mesmas terminações, ou seja, na palavra jaca, bife e bolo, a sílaba tônica é a primeira sílaba da palavra. Vamos agora para a página 62. Acentue as palavras quando necessário, pinte de amarelo as que não precisam ser acentuadas e em seguida transcreva todas elas para a cruzadinha. Então vamos ver aí as palavras que precisam ser acentuadas. Então, a palavra fácil é acentuada? E aí, gente, precisa ser acentuada a palavra fácil? Sim, a palavra fácil tem um acento no A, fácil. Difícil também é acentuada no segundo I, difícil. Tambor não recebe acentuação. A palavra liquidificador recebe alguma acentuação, gente? Então, não são acentuadas. A palavra liquidificador não recebe acentuação. Táxi recebe? Sim, a palavra táxi recebe acentuação. Penitenciária recebe acentuação? Recebe sim no E. Então, é um acento circunflexo, tá, gente? Tererê também, no último E. E pote não recebe acentuação. Agora, o que você vai fazer? Você vai transferir
transferir essas palavras aqui para a cruzadinha. Então, as palavras ficaram organizadas assim: fácil, liquidificador, logo depois táxi, pote, difícil, tambor, tererê e, por último, penitência. Quinta questão. Compare atentamente as palavras do quadro a seguir. Vamos observar as paroxítonas: rolo, caderno, banana, agradável, substância, ímpar. Agora vamos ver as proparoxítonas: médico, ótimo, mérito, humorístico, tímido e crédito. O que é possível perceber sobre as regras de acentuação das palavras proparoxítonas ao compará-las às palavras paroxítonas? E aí, gente, o que vocês acham? Então, vamos observar mais uma vez aí as palavras apresentadas em cada grupo: rolo, caderno, banana e agradável, substância e ímpar. As três primeiras, elas não são acentuadas. As três últimas recebem acentuação. Vamos ver as proparoxítonas: médico, ótimo, mérito, humorístico, tímido e crédito. Todas são acentuadas, porque as regrinhas das proparoxítonas são exatamente essas. Então, é possível perceber que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Vamos ver aí a sexta questão. As palavras a seguir são proparoxítonas, ou seja, recebem acentuação. Então, vamos lá acentuar a sílaba tônica dessas. Vamos lá fazer a acentuação dessas palavras. Você vai acentuando também aí do seu livro: abóbora, pêndulo, verídico, tem um acento aí no i, veículo também no i, matemática no segundo a, vítima, vítima, logo aí no primeiro i, e trágico no a. Então, faça aí a acentuação das palavras apresentadas. E aí a gente conclui essa atividade. Na página 65, nós vamos estudar um pouco sobre as palavras terminadas com isar e isar com S, com Z ou com S. E logo no início da nossa página, a gente vê o símbolo da realidade aumentada, um RA. Nessa realidade aumentada, tem a intenção de fazer com que vocês utilizem o sufixo isar com S e isar com Z em algumas palavras que vêm normalmente no seu dia a dia. Então, não deixe de abrir essa realidade aumentada e resolver aí esse joguinho, né? Você vai jogar e assim vai também colocar em prática o que a gente vai estar estudando aí na aula de hoje. Então, não deixem de abrir essa realidade aumentada, certo? Quando você terminar a aula, já pega o seu celular aí, de terminar de assistir, pega seu celular, abre a realidade aumentada e já treina aí, já sua cabecinha vai estar tudo fresquinho que a gente está estudando. Vamos lá, leia atentamente as notícias a seguir. Então, vamos ver aí o texto 1, acompanha a leitura. Muricy e Caio confirmam favoritismo do Flamengo sob o River Plate. Falta menos de um mês para a final da Copa Libertadores e os comentaristas já começam a analisar o favorito ao título. Na última segunda-feira, no programa Bem Amigos do Sport TV, Muricy Ramalho e Caio Ribeiro, que já estiveram em campo, confirmam o Flamengo pode faturar o troféu. Biografia do locutor Fiore Gigliotti, acho que é assim que se fala esse sobrenome, né? Será lançado no Museu do Futebol. A intenção é eternizar a memória do criador de bordões famosos como Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, O tempo passa e Crepúsculo do jogo. O lançamento será nesta terça-feira, dia 29 de outubro, no Museu do Futebol, no
Pacaembu. Agora vamos aqui para a oralidade. Você percebeu que analisar se escreve com S e eternizar se escreve com Z? Por que isso acontece? Então vamos observar a explicação. Para formar um verbo com base em um substantivo ou adjetivo, usamos o sufixo -izar. Vamos ver aí alguns exemplos. Útil, utilizar. Atual, atualizar. Fértil, fertilizar. Canal, canalizar. Entretanto, se a palavra primitiva, aquela que dá origem a outra palavra, possuir uma letra S, ela será usada para a formação do verbo. Nesses casos, usamos o -izar com S. Como na palavra análise, analisar, liso, alisar, revisão, revisar, pesquisa, pesquisar. Então, gente, para ficar na memória, se a palavra já tem a letra S, quando eu for transformá-la em verbo, eu vou continuar utilizando a letra S. Se não, eu vou utilizar a letra Z. Na página 66, nós vamos ver aí esse quadradinho lilás. Se o verbo é escrito com S, suas formas conjugadas também serão com S. Aí o livro apresenta para a gente algumas exceções. Catequese, catequizar. Parabéns, parabenizar. Síntese, sintetizar. Pesquisar. Eu pesquisei os comentaristas esportivos ontem. Nós pesquisaremos vôlei e vocês. Na mesma forma, se o verbo é formado com a letra Z, a mesma letra será usada em suas formas conjugadas. Então, vamos ver aí. Atualizar. Você já atualizou a tabela dos resultados do campeonato? Estou sempre atualizando o meu blog de notícias esportivas. Por isso, gente, que em capítulos anteriores, em algumas unidades anteriores da língua portuguesa, nós estudamos as palavras primitivas, que dão origem a outras palavras. É fundamental a gente conhecer as palavras primitivas para que quando a gente use variações dela, a gente consiga escrevê-las corretamente. Vamos juntos realizar essa atividade mão na massa, que fala exatamente sobre o conteúdo que nós estudamos, sobre o uso do ISA com S e o ISAR com Z. Complete as seguintes manchetes com a forma correta do verbo. Brasil versus Argentina. Piora de um e melhora do outro no pós-Copa América. Então, nós temos aí simboliza com S e simboliza com Z. Qual é a forma correta, gente? Então, é simboliza com Z, certo? Porque a palavra correta vai se escrever aí com o ISA. E aí você já pode colocar também no seu livro. Letra B. Medalhista olímpica pede doações para finalizar tratamento médico. E aí, gente, finalizar é com Z ou é com S? Então, é com Z. Finalizar o tratamento médico. Vamos agora para a página 67. A letra C. Tatuador faz palestra para conscientizar jogadores sobre risco de tatuagens. Conscientizar é com Z ou com S? Conscientizar, gente. Com a letrinha Z. Conscientizar. Agora vamos aí para a letra D. Thiago Nunes vai analisar 25 jogadores emprestados pelo Corinthians. E aí, analisar é com o quê? Com S ou com Z? Analisar com S, certo? Na segunda questão, escreva os verbos que derivam das palavras abaixo. Utilize com base no que você
aprendeu as terminações izar com S ou com Z. Então, vamos lá. Se a palavra análise é com S, então eu já sei que analisar vai ser com a letra S. Analisar com a letrinha S. Ameno tem a letra S? Não tem, gente. Então, a gente já tem aí uma boa chance de ser com a letrinha Z. Amenizar. Deslize já está aí escrita com a letra S. Então, é deslizar. Ou com a letra Z, desculpa. Já está com a letra Z. Então, a palavra também vai ser escrita com a letra Z. Improviso. Já está com a letra S. Então, nós já sabemos que improviso, sendo transformada a palavra improvisar, é com a letra S também. E aí, nós podemos ver todas feitas corretamente. Amenizar. Primeiro vem analisar, amenizar, deslizar e improvisar. Todas elas escritas de forma correta. É isso aí, gente. Vamos finalizando nossa aula de língua portuguesa por hoje. Eu vou deixar com vocês aqui a agenda. Façam a atividade aí depois do nosso vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.